O domingo foi concentrado na disputa nacional, mas as eleições nos estados, algumas delas chamaram bastante atenção. No Rio de Janeiro, por exemplo, Cláudio Castro superou as expectativas e confirmou a reeleição em primeiro turno em cima de Marcelo Freixo. Mas turno em 12 estados, como São Paulo, Bahia, teremos também disputas apertadas nesses estados. E aí a decisão ficou para o dia 30 mesmo. O que a gente pode esperar daqui para frente no segundo turno? Eu começo com você, Raquel. Na Bahia, no Rio de Janeiro, o que se destaca nesses estados mais onde a disputa vai ser mais apertada? Alguns políticos alertavam que sim, poderia ser que ele crescesse muito devido à força do Lula como cabo eleitoral. Conforme o tempo foi passando, isso não estava acontecendo, o ACM Neto muito consolidado, mas de repente parece que o eleitor baiano acordou para isso e foi impressionante o crescimento. Por um candidato que nunca tinha concorrido numa eleição. E que não tinha o apoio do PT, inclusive. Exato, tinha muita gente bancado pelo PT, Rui Costa. Foi bancado pelo ex-governador, não tinha o apoio do PT. Agora, é impressionante como, se o presidente Bolsonaro gosta do Datapovo, na Bahia tem o Data Wagner. Porque o cara não erra uma. Tem um monte de pesquisa. Contrário a todos os institutos, o Jacques Wagner sempre identifica antes esses processos de... Você lembrou disso? Bem lembrado. Quando ele foi eleito governador pela primeira vez, ele também desceu o pau nos institutos de pesquisa, porque estavam dando que o Paulo Souto seria eleito e ele foi eleito. E acho que ali está muito turno. imprevisível, não está, Yuri? Mas na Bahia? Na Bahia? O primeiro candidato. Girou no primeiro. Vamos olhar aqui como tá, vai aparecer o nosso tá ruim pro Neto. mapa aqui. Tá ruim aqui, para ele, mas você acha que está perdido já, Dora? Bom, eu não sei, mas... Então, difícil ali. Mas o cara ficou pro zero pouquinho, né? Foi, olha lá, vamos ver como foi aqui. E a Bahia? Na Bahia. PT, né? Faltou 0,56% dos votos para ele chegar nessa maioria. Tá muito difícil, né? Ficou com tá 40,8%. E tinha tanta gente falando que a CEMETO vai levar no primeiro turno, vai levar no primeiro turno. Tinha essa conversa no começo. Tudo indicava. E pesquisas indicavam. Foi um crescimento muito forte a força do PT como cabo eleitoral. E aí, de novo também, né, Márcio? Lembrando que, assim, a ACM Neto veio de 2 gestões como prefeito muito bem sucedidas em Salvador, fez o sucessor dele na capital, Bruno Reis, que também não era um campeão de votos, foi pelo sucesso da eleição de ACM Neto. E aí, por isso que ele era esperado, que olha, agora o PT vai enfrentar um adversário que tem chance, porque se a gente pegar nas eleições anteriores, Márcio, pedir uma gentileza para você, pode ser 2014 ou 2010, a gente vai ver que Paulo Souto, mas sempre clicar 2006 vai aparecer o Paulo Souto de novo. Tá vendo? Era sempre o mesmo adversário que se opunha ao PT, vamos voltar lá para 2022, por favor, e que não conseguia enfrentar. Tentou-se um outro nome depois, numa das eleições de Rui Costa, também não conseguiu. Por isso que se veio essa expectativa de que a ACM Neto poderia criar... Claro, com o legado do avô, do Carlismo, exato. Do tio, faz uma trajetória que o avô queria para o tio, Luiz Eduardo Magalhães, que era essa coisa, elege deputado... governador, depois vai à presidência, e isso, não digo que morreu, né, gente? Sim. Mas estancou. Mas existe muito na Bahia essa questão, né, de como o petismo, há tanto tempo lá estabelecido, foi substituindo o carlismo mesmo. Isso. Como força no interior do estado, junto às prefeituras, junto à população em todo o mais Nordeste, pobre. Né? Em todo o Nordeste. Exato. Nordeste dos anos 90, dos anos 80, era muito PFL. à direita, PFL, né? PFL. E aí, a partir da era Lula, subverteu e a gente é governado pela direita desde 2016, com o Temer e Bolsonaro, e a direita não conseguiu conquistar o Nordeste, atrair em 6 anos de governo central, né? Eu abri Pernambuco aqui exatamente para mostrar que o PSB perdeu a sua cidadela, como o Yuri sempre nos coloca, mas é uma disputa bastante interessante de acompanhar aqui também, né, Yuri? Mais parelha do que se imaginava. Se imaginava que Marília Reis teria uma vantagem maior e ela acabou ficando aí com quase 24% dos votos. E ela vai puxar para si a força de Lula no estado de Pernambuco, que Lula, a exemplo de todos os estados do Nordeste, teve uma ampla margem de votos. E aí a Raquel Lira do PSDB acaba sendo uma das esperanças aí do PSDB de ter algum resultado positivo nessa eleição, embora ela marcada aí por essa tragédia pessoal
de ter perdido o marido num mal súbito na manhã da eleição, em que ela conseguiu um resultado fantástico. Ela tem 2 eleições como prefeita de Caruaru, uma cidade importante do agreste pernambucano, indo agora para essa tentativa no governo estadual, mas que fica essa marca pessoal muito dura. Eu só queria ir para a região norte rapidamente, Yuri. Aqui no Amazonas, aqui a disputa está entre 2 pessoas que foram muito afetadas, ou ligadas, ou conectadas, ou atingidas, sei lá qual é a palavra, pela Covid-19. Wilson Lima, governador, que viveu o caos no atendimento responsável da época. 2 personagens dessa tragédia. Exatamente, né? Esse é o termo certo. E Eduardo Braga, um integrante ativo da CPI da Covid no Congresso. Qual foi o papel da CPI na eleição desses personagens? Eu digo desses e no Brasil inteiro. Olha, desses, no caso específico, eu ouso dizer que muito pouco, Márcio, porque a questão é que o Wilson Lima vinha com a sua gestão, teve aquela preocupação... Desculpa, eu falei CPI, eu quis dizer da pandemia. Desculpa, eu segui, cara, não peguei o vácuo. Mas Eduardo Braga tem uma história no estado do Amazonas, sim. Já foi governador, é senador por outro mandato, e ele se associou muito fortemente ao ex-presidente Lula. Eu vou mudar rapidinho aqui para a nossa eleição para presidente, para mostrar justamente isso. Em 2018, Jair Bolsonaro tinha conseguido ganhar o Amazonas. Ó, aqui, o estado mudando de cor. Em 2022, a gente passa, Lula ganhou no estado. E aí, essa associação Eduardo Braga com Lula, ter apostado em Lula, não fez nenhuma questão de esconder que não se preocuparia com Simone Tebet e seguir nessa toada, foi uma decisão estratégica para ele conseguir, acabou dando certo para ele chegar no segundo turno. Uma distância muito grande, mais de 20 pontos de distância a favor do governador Wilson Lima, mantendo que, a despeito do que a gente viu aqui em São Paulo e Santa Catarina, quase todos os candidatos a governador, candidatos à reeleição como governadores, têm sido bem-sucedidos ou já se reelegeram ou estão no segundo turno, e é o caso de Wilson Lima também, com essa ampla expectativa. E lembrando que ele, defensor do presidente Jair Bolsonaro, se associou muito fortemente ao nome do presidente depois de toda essa crise de Manaus. E lembrando que ele teve uma crise política lá, ele chegou a sofrer um processo de impeachment ali, mas conseguiu se segurar no cargo. Ele teve, parece que 2 secretários de saúde presos. Teve bastante animação na gestão de Wilson Lima, mas ele está aí firme e forte. Muito bom. Eu não sei se a gente pode passar já para o próximo assunto ou definitivamente a gente pode continuar falando aqui dos estados, porque tem muito estado aqui interessante. Já que a gente está na região norte, claro. Então vamos mostrar o campeão de votos da reeleição, o Helder Barbalho, que era aí de novo. Essa era a bola cantada prevista por pesquisas e pelo ambiente político ali. Ele para se eleger em 2018, foi bem parelho. Ele ganhou no segundo turno, mas precisou do segundo turno. Em 2014, ele não conseguiu ganhar a eleição para o governo do Pará, perdeu para o então governador Simão Jatene, que foi reeleito, mas agora ele voou, atropelou, aí passou na frente como previsto. E isso, inclusive, a gente mencionou ali a bancada dos partidos na Câmara, do MDB, daqueles 42 partidos, quase um quarto veio do Pará, muito da força de Helder Barbalho, também ajudando o partido na Câmara dos Deputados. Essa geração de filhos de caciques, né? O filho do Jader Barbalho, o Helder, e o Alagoas, o Renan Filho. E eles são melhores, assim. Os pais são, eu digo, bons politicamente. Luiz Eduardo Magalhães não era melhor que Antônio Carlos? Sim, agora os dois... Dizem que a Rosiana, há questionamentos, era melhor que o Sarney. Sim, sim. Às vezes essa coisa de clã, ela às vezes tem uma melhoria, né? Vai depurando. Porque o Helder, ele é um trator. Né? Vai agregando... O Helder é um trator. Para quem conhece, ele é um... E o Renan Filho também. É talentoso ali, habilidoso politicamente. Cometeu uma inconfidência, então, uma apresentadora de TV do estado do Pará, de cabelo preto, que acho que vocês conhecem, Carol Nogueira, que é do Pará, ela estava contando que o Helder, na campanha dele, já botou o filho adolescente ali, já tem uns momentos que o filho aparece. Já a terceira geração
da família Barbalho começando a entrar na política. Ai, gente, eu não consigo achar isso normal. Mas isso, Raquel, é uma regra na política brasileira. Eu sei, e isso vale, e aí é importante a gente dizer, porque parece uma coisa só de um campo conservador ou de um campo da política profissional, mas vale para todos os lados, no campo da esquerda. Os Arrais, exato, Marília Arraes. Não conheço nem que é só Brasil. Se pegar, pegar Bill Clinton, Hillary Clinton, Le Pen na França. Então, assim, você tem uma questão... Você tem. Mas talvez não atravesse gerações, né? Sim, aqui os sobrenomes se referem. Enfim, né? A gente tem, eu não sei, agora vai me fugir a memória. Eu sei que ele é deputado, não sei se foi reeleito deputado por Minas Gerais, mas o Lafayette Andrade é da família do José Bonifácio de Andrade. Não, tem uns clãs. Aí foi longe. Tem uns clãs. Porque antes dele, é que morreu faz pouco tempo o avô, alguma coisa, o José Bonifácio Andrade, que muito tempo foi o decano da Câmara dos Deputados, mais velho deputado até a legislatura passada. E se formos ao Império... Não, Lafayette Andrade, acabaram de me contar, Lafayette Andrade eleito, ou seja, a dinastia Andrade continua na Câmara dos Deputados. Vem do Império, pois é. Antecede a República. Destacando rapidamente aqui o Rio Grande do Sul e a diferença apertadíssima que teve Eduardo Leite para Edgar Preto. Edgar Preto, então, de novo, a gente está falando aqui de dinastias, Edgar Preto, que é filho de Adão Preto, uma liderança do movimento dos camponeses lá do Rio Grande do Sul, ele ficou por menos de 2.500 votos de fora do segundo turno. Aqui vai ter uma disputa interessantíssima de acompanhar também. Eduardo Leite já se posicionou hoje, mais cedo, falando, olha, a disputa aqui do Rio Grande do Sul é do Rio Grande do Sul, tentando se descolar da disputa nacional para não ser forçado a tomar uma posição pelo ex-presidente Lula. A grande questão é o que vai fazer esse eleitorado do PT que, por 2.500 votos, ficou de fora aqui. E o ministro Onyx Lorenzoni foi bastante forte, pegando carona ainda na força Jair Bolsonaro no Estado. Outro que também se queixou muito das pesquisas. Mas você não aposta num voto útil desse eleitorado do PT? Vai votar no Onyx? Olha, Rio Grande do Sul, eu não me arrisco a fazer prognóstico nenhum, porque é um estado que já foi para vários lados, nenhum governador conseguiu se reeleger, como a gente sempre fala, é o único estado, e eu acho que é um pouco disso. O PT, para fazer um movimento explícito em direção a Eduardo Leite, vai cobrar um posicionamento mais claro dele. O que ele fez hoje, ele fez o que ele acha que é melhor. É um estado que Jair Bolsonaro ainda é muito forte, teve 47%, 48%, 48,89% dos votos. Ele está apostando que os petistas ali não tem muita opção. Que vão por inércia. É o cálculo dele. O que a gente percebe, e Yuri bem falou, esses candidatos mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro mostraram força em alguns colégios eleitorais importantes. Já citamos o Rio de Janeiro, onde Cláudio Castro foi reeleito com 58,5%, 58,5% dos votos. Os candidatos apoiados pelo presidente também foram reeleitos no Paraná, com Ratinho Júnior, no Distrito Federal, Ibanez Rocha, e em Minas Gerais, com Romeu Zema. O Caio, você falou logo no começo, a primeira pergunta que eu te fiz, e você falou com uma boa dose de certeza que Zema vai apoiar Bolsonaro. Pelo menos foi isso que a indicação que você nos deu aqui. Podemos cravar já isso? Tem uma atualização de que a posição do Novo pode sair ainda hoje? Sim. E o Bolsonaro conta com isso. O Zema acho que já deu a declaração ali, né? 360 aqui hoje. Ele está bem encaminhado, está muito bem encaminhado. Dele, não temos? Eu acho que tem. Mas ele, de fato, ele já deixou praticamente claro ali. Ele já foi marcando esse movimento, né, do antipetismo ali muito forte. É que eu acho que tem dois pontos ali para ele, né? Ele quer se firmar como uma liderança para 2026 do campo da direita, e aí ele não pode estar junto com, nem associado com o lulismo. E o Zema tem muito essa narrativa do bolsonarismo, de que... Não é nem do bolsonarismo, é desse setor privado que apoia Bolsonaro, que descarta um pouco essa questão antidemocrática do Bolsonaro e fala, ele já está há 4 anos, não fez nada mesmo, não vejo risco. Vamos ver exatamente o que falou Romeu Zema na entrevista que deu hoje ao CNN 360. O meu grande objetivo é combater o PT. Não que eu concorde totalmente com as pautas do governo federal, mas eu estarei, muito provavelmente, devemos estar acertando isso em mais 1-2 dias, ao lado do presidente Bolsonaro, evitando que o desastre do passado se repita.
É o famoso apoio com ressalvas, mas apoio. Mas apoia, não tem a menor dúvida disso e ficou evidente. Agora, Dora, você acha que ele transfere voto? Ele consegue ajudar? Eu não conheço Minas Gerais, mas alguém que é eleito no primeiro turno, se engaja na campanha, atrapalhar não atrapalha, concorda? Essa interação das máquinas administrativas, eu né? acho que tem muito de reforçar o antipetismo ali. A interação das máquinas administrativas do Rio de Janeiro e de Minas com o Palácio do Planalto e a forma como isso for azeitado, essa engrenagem, como ela girar nas próximas 4 semanas, ela pode sim definir a eleição presidencial. Se Palácio das Laranjeiras e lá, Palácio da Liberdade. Guanabara. Aonde? Em Minas. Laranjeiras é a residência, né? Guanabara que é o E o Zema, na nossa sabatina aqui na CNN, ele até... A Luciana Barreto perguntou isso, do Palácio das Mangabeiras, se não me engano. E ele falou, olha, não fala do Palácio porque eu moro na minha casa, eu não uso o Palácio, que é uma marca aí do Novo, de não querer usar patrimônio público, etc. Mas tem uma questão até para colocar para vocês, o que vocês acham? Que me ocorreu também. A gente estava falando das bancadas dos deputados, o Partido Novo foi um que encolheu bem. Não faz diferença para aquilo que a gente fala de uso de fundo partidário, fundo eleitoral, porque o partido já não usa. Mas é um partido que ficou enfraquecido, apesar de renovar o mandato do... E nem falamos de 18 deputados do PSDB, né? Sim, a gente nem falamos, passamos ao lado, tivemos a gentileza de não falar. Mas agora fala, Dora. Super educados no e 360 eu não fui, não. Eu e a Daniela Lima, a gente falou bastante desse seu caso do PSDB. Então pronto, já está falando.